Nosso próximo palestrante é o Sr. Paulo Camargo, a quem eu chamo ao palco. Paulo Camargo foi CEO do McDonald's Brasil e como executivo C-Level teve passagens por empresas como Iron Mountain, em Espanha, e Zamp, donas das marcas Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway. Por todas as empresas pelas quais passou, a mesma coisa aconteceu. Resultados exponenciais, extraindo o máximo potencial das equipes, das pessoas. Paulo Camargo vai compartilhar hoje conosco alguns exemplos práticos, a sua receita pessoal, seus processos e a sua forma de entregar resultados através das pessoas. Então, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu vou pedir um negócio para vocês aí. Nós já estamos há algum tempo sentadinhos. Queria que vocês se levantassem um pouquinho. Olha para o seu companheiro do lado. Normalmente a gente vem para esses encontros com um amigo, né? Vamos ver se é amigo meu. Pede R$50 emprestado. Funcionou ou não? Júlio, R$50 emprestado, Júlio, por favor. Pode sentar. Obrigado pela colaboração. Espero que vocês estejam bem, é um prazer estar aqui. Olha para a tela aí que eu preciso da sua participação. Essa palestra só vai ser legal se você estiver comigo. Esquece o celular um pouquinho, deixa o Instagram para depois, a não ser que for para me seguir, né? E tudo bem, aí vale. Pergunta número 1, vocês vão ver que eu sou perguntador, Júlio. Você conhece esse bichinho que está aí na tela? Qual é a expectativa de vida de uma abelha? Qual é a doença que mais mata uma abelha? Como é que você diferencia uma abelha macho de uma abelha fêmea? Quantas abelhas, em média, existem numa colmeia? Quantos tipos de abelha existem? A abelha fica grávida, gente? E a pergunta mais interessante: o que mais importa na vida de uma abelha? Quando eu perguntei para você se você conhecia esse bichinho, você disse que sim. Mas eu aposto que você não sabia a resposta para a grande maioria das perguntas que eu fiz. E esse bicho aqui? Eu tenho que confessar para vocês que nos meus mais de 30 anos, liderando diferentes organizações, eu ainda tenho muito a aprender sobre esse bicho chamado gente. Eu tive um professor que escreveu um livro bem mais famoso que o meu, daqui a pouco a gente vai falar do meu livro, que se chama Ram Charan. E o Ram me disse uma vez, e está escrito no seu livro, que quase 70% das empresas falham na implementação da sua estratégia. E ele diz mais sobre isso. Não é porque a estratégia é ruim, mas porque os executantes, as pessoas, não entenderam o que elas tinham que fazer. A palestra de hoje é para evitar que isso aconteça na sua organização, no seu departamento, no seu setor, no agro, no Brasil. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre autoliderança. Antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. A gente vai falar sobre estratégia. Eu preciso de vocês, tá? Vão ser alguns minutos de concentração aqui. Eu estou aqui para compartilhar com vocês os 6 grandes aprendizados, os que eu considero mais importantes, que mudaram realmente a minha performance. E para mim, performance é a associação de resultados com comportamento pessoal, como ser humano, como filho, como pai, como esposo, como amigo, como chefe e especialmente como líder, nas transformações que eu tive o privilégio de fazer. Eu fui CEO de 4 organizações. A gente vai contar isso para vocês hoje em detalhes.
Mas curiosamente, eu falo curiosamente porque poucos imaginam que isso seja assim, o meu primeiro turning point, de mudança realmente, do Paulinho lá, de Carapicuíba, da periferia de São Paulo, para virar CEO de grandes organizações, ele começa numa escola onde hierarquia e disciplina eram muito importantes. E para mim foi essencial. Foi uma grande escola de processos, de planejamento, de planejar para fazer bem feito e uma vez só. De estratégia, de liderança, ainda que naquela época colocaram estrelinha no meu ombro, me chamavam de tenente, eu tinha 20 anos, mas eu sabia pouco sobre aqueles bichinhos que eu comentei para você. Mas eu estava muito bem intencionado, as intenções eram importantes, as pessoas percebiam isso. Ainda que eu estava muito distante de ser um líder admirado, aliás, eu tinha uma inveja, pode falar palavrão aqui, Ju? Leve, né? Tinha uma inveja, eu ia falar uma inveja grande de um outro tenente, tenente Rubens, que hoje é coronel Rubens, que realmente, ele sim, ele tinha uma maneira única, uma maneira especial, autêntica, vamos lembrar essa palavra, autêntica, de liderar as pessoas. Eu não, eu achava que eles queriam que eu fosse perfeito, eu achava que eles queriam que eu fosse melhor que eles, que eu soubesse tudo, depois eu fui descobrindo que não era nada disso, e a gente vai contar essa história para vocês hoje. Mas tinha um lance, lá no Exército, eu fiz intendência, eu fiz CPO em São Paulo no tempo da faculdade, que me incomodava muito. Eu era responsável, dentre outras coisas, pelo serviço de alimentação. No Exército, nas Forças Armadas, o pessoal chama de rancho. E basicamente o que me incomodava naquele serviço é que nós tínhamos duas maneiras de servir aqueles comensais. Uma, as pessoas se serviam, como vocês estão vendo aqui na foto do meu lado direito. E a outra, as pessoas eram servidas. Os oficiais, o refeitório de oficiais, tinha o serviço à francesa. Serviço à francesa é aquele que você fica sentadinho, em que te servem bebida de um lado, comida do outro. E isso é muito legal, né? Para quem está sentado. Os meus soldados, os meus garçons, tinham que fazer isso todos os dias. Em outras palavras, eu percebia que a gente tinha uma improdutividade muito grande, uma ineficiência muito grande. Em outras palavras, eu precisava de 4 vezes mais pessoas, mais colaboradores do que era necessário para fazer a mesma coisa. Eu levei esse tema para o coronel comandante, que só me disse uma coisa, e esse é um bom papel do líder. Se você não está contente com os resultados do seu departamento, então mude as coisas. E daqui a pouco, quando eu trouxer a solução, você vai falar, era só isso? Mas pensem, eu estava numa instituição milenar, eu tinha 20 anos de idade, e eu tinha que mudar a história daquele processo. Eu fui buscar inspiração, e eu nem sabia, gente, dessas marcas que vocês estão vendo aí, eu trabalhei em 8 delas. Trabalhei em Pizza Hut, KFC, Taco Bell, lá como gerente sênior na época. Depois eu fui para McDonald's, onde eu fiquei 11 anos, dos quais 6 anos como presidente, saí de julho de 2022. A gente fez o McDonald's virar Mac, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também, depois eu fui para a Zamp, trabalhei com Burger King, Popeyes, e nós trouxemos Starbucks e Subway, bastante coisa. Mas naquela época eu não sabia que eu ia trabalhar nesses lugares todos. Eu fui buscar inspiração em quem atendia milhares de clientes em 15 minutos. E eu só tinha que fazer 600 refeições por dia lá, e estava sofrendo para fazer. Então, além de porcionar entradas, sobremesas, colocar os talheres nos saquinhos, que são coisas óbvias, mas que eles não faziam, eu fui buscar o mesmo fornecedor que me entregou isso aqui que eu vou mostrar para vocês. E a partir daquele dia, não interessava se você era coronel, general, cabo, soldado, sargento, você ia pegar a sua bandeja e ia para a fila. Eu falei para vocês que era algo simples. Mas eu tenho que confessar também que eu fui odiado por algumas semanas, especialmente pelos oficiais superiores. Mas logo todos perceberam que era bom para aquele pessoa que estava servindo, que não custava nada, e que era bom também porque a gente começou a trabalhar com 30% do efetivo, e eu liberei o tempo dessas pessoas, para que eles pudessem ter tempo para treinar, para se desenvolver, para pensar na sua carreira, no seu treinamento, no seu máximo potencial. Você como líder, a sua principal função, ou uma das suas funções, é liberar o máximo potencial do seu subordinado. O potencial que ele nem imagina que ele tem, e para isso eu precisava de tempo. Vamos para o segundo ensinamento.
Primeiro vamos finalizar essa frase que eu criei naquele momento. Quando você está num departamento, você está numa empresa em que você percebe que você quer mudar as coisas, desestruture, foi o que a gente fez. Desestruturar para potencializar. Se você quer melhorar a performance das pessoas do seu departamento, desestruture, mesmo numa instituição milenar. Desestruturar para potencializar se tornou para mim um mantra em que eu levo para todas as organizações. Porque quando você muda as coisas, as pessoas também mudam. Aos 40 anos, eu assumi uma posição que nós chamamos de CEO de presidente. E a parte interessante disso, vocês podem ver que eu estava bem mais jovem aí, é que foi na Espanha. E eu gosto de brincar com esse termo de presidente e CEO, porque eu odeio ele. E se der tempo a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu sempre percebi que isso me afastava das pessoas. Eu trabalhei 7 anos nessa empresa que vocês estão vendo, a metade do tempo no Brasil e a metade do tempo na Espanha. E quando eu fui para a Espanha, a conversa com o meu chefe, que era um canadense, que morava em Budapeste, foi: qual o principal desafio? Ele disse: a Iron Mountain da Espanha está desintegrada. São 14 cidades diferentes, 14 filiais, e os colaboradores não colaboram. Tinha resultado para resolver, tinha venda, mas especialmente era uma questão de trabalho em equipe. Eu tive uma ideia naquela oportunidade, falei: poxa, a gente trabalha de segunda a sexta, era um negócio business to business. A gente tem os finais de semana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer reuniões como essa aqui, festas, apresentações nas diferentes cidades. Eu passei o ano todo viajando. E eu levava comigo a Fanny Delgado, que era diretora de recursos humanos. E a gente falou assim: cara, vamos aproximar as famílias do nosso negócio, porque isso deve ajudar. E a gente fez isso. Só que na Iron Mountain da Espanha, assim como muitas empresas, a gente tinha muitos colaboradores que não eram espanhóis. Eu era um deles. Nós tínhamos muitos colaboradores, especialmente hispanoparlantes, que vinham da Argentina, da Venezuela, do Paraguai, para ganhar vida na Espanha. E nem sempre isso é muito fácil. Não sei quem foi imigrante estrangeiro. Você, às vezes, a grana está curta, e você fica 2 anos sem ver a sua família. Então eu falei: Fanny, faz um favor para mim. Seleciona alguns colaboradores e consegue vídeos das famílias desses colaboradores, dizendo qual o sentimento que existe nessa relação atual. E a Fanny fez um trabalho sensacional. Vocês conseguem imaginar que no meio da palestra a gente estava falando sobre venda, resultado, satisfação do cliente, funil de vendas, processo, e aparecia um vídeo de alguém, que podia ser a sua mãe, que podia ser o seu pai, que podia ser seu filho, a sua esposa, o seu marido, que você não via há 6 meses, 2 anos, 1 ano. E eu me lembro de um vídeo em que aquela criança, que devia ter mais ou menos uns 6 anos, dizia assim: papá, em espanhol, né? Eu estou com muita saudade de você. Pai, você já não me vem aqui, já faz mais de 8 meses. Mas eu entendo. Pai, eu queria que você soubesse que a gente te ama muito e que a gente está te esperando quando você puder voltar. Eu me emocionei porque naquele momento esses colaboradores se desmontavam, se derretiam, e nós tínhamos que parar a apresentação por uns 5, 10 minutos até que ele se recompôsse. Eles se abraçavam. Estava chegando uma festa diferente que a gente ia fazer em Barcelona. E eu sempre quis participar, igual o Júlio, assim, de todos os detalhes. Quem que vai apresentar, que música que vai tocar. E por alguma razão, que eu descobri depois, a Fanny Delgado não estava me contando muito sobre aquela festa de Barcelona. E de repente eu descobri o porquê. Porque de repente apareceu na tela essa senhora aqui. A dona Delfina, minha mãe, costureira de mão cheia, que pela foto vocês podem perceber que é uma pessoa bastante simples. A minha mãe, de repente, começou, sentada com meu pai, com meus irmãos, me dizer o seguinte: Paulo, meu filho,
Eu tenho muito orgulho do que você está fazendo aí. Paulo, meu filho, eu queria que você soubesse que a sua mãe te ama muito. Paulo, eu te amo. Só tem um detalhe que vocês não sabem ainda. Essa foi a primeira vez que eu ouvi essas 3 palavras saindo da boca da minha mãe. Eu te amo. Ela nunca havia dito isso. Ela só não combinou comigo que faria isso na frente de 1.500 pessoas. Eu fiquei 15 minutos abraçado com a Fanny Delgado, tentando me recompor. E a partir daquele dia, eu descobri que resolvendo os problemas de bem-estar dos meus colaboradores, nós resolveríamos os problemas de colaboração entre os colaboradores. A partir daquele dia, eu descobri que entendendo que apesar de que eles utilizassem um crachá e um número, ele tinha um nome, mais do que um nome, ele tinha uma família, ele tinha uma história, ele tinha um legado que ele queria deixar, ele tinha um sonho, ele tinha medos. Um dos papéis da liderança é criar espaço para que as pessoas sintam vontade, sintam que têm o espaço necessário para compartilhar os seus medos. Esse é um dos seus papéis, líder. As pessoas têm que sentir essa segurança psicológica. E fazendo isso, nós quadruplicamos o faturamento da Iron Mountain nos meus primeiros 4 anos como gestor naquela empresa. Esse passou a ser o meu segundo mantra, o meu segundo slogan. E lembra do Rancharan no seu livro? Você pode ter uma boa estratégia, mas especialmente as pessoas têm que comprar essa estratégia. Ensinamento número 2, eu falei para vocês que são 6, nunca se esqueçam dos executantes. Entre uma estratégia bem feita e uma execução meia boca, ou entre uma estratégia meia boca e uma execução bem feita, eu fico com a segunda opção. E o Rancharan também, não precisa acreditar em mim, é só você ler o livro dele, que eu realmente recomendo, se chama Execução. Chegamos no McDonald's, e eu gosto de falar de McDonald's, porque realmente o McDonald's das diferentes empresas que eu trabalhei é a maior. E o McDonald's estava vivendo um problema muito sério quando eu assumi a presidência. A frase é simples que vocês vão compreender. Era o pior momento da história do McDonald's no Brasil. Quando eu assumi, palavras dos franqueados, que estavam muito decepcionados com a performance da empresa, esse é o pior momento, e o que é que você vai fazer? Estou lembrando da Salvita aqui. Não é por acaso que a gente escolheu algumas empresas que tinham esse mesmo problema. O McDonald's tinha 40 anos de Brasil, e o bom de ter 40 anos de Brasil é que você tem 40 anos de experiência. A parte ruim é que seus restaurantes também já têm 40 anos. Então tenta lembrar desse McDonald's na sua memória, puxa um pouquinho, aquele telhadinho que parece um telhadinho chinês, cinza, bege, os colaboradores também cinza, bege, com aquele bonezinho que eu odiava. A empresa estava sendo ultrapassada pela concorrência, estou falando palavras dos clientes, tá? A empresa estava perdendo market share, a empresa tinha turnover explodindo, a empresa tinha satisfação dos seus clientes piorando, o tempo de atendimento piorando, e mais do que isso, como a rentabilidade caía, era, em bolsa de valor a gente chama de low, era o momento mais baixo da ação que é cotada na bolsa de Nova York. Eu me lembro bem o número, menos de $2. Quando eu saí, alguns anos depois, a gente já estava chegando em $8. Ou seja, a gente fez muita coisa para virar esse jogo. A gente teve muita ousadia. E o que eu vou falar para vocês hoje tem a ver com uma pesquisa que a gente fez, primeiro internamente com franqueados, depois com colaboradores e depois com clientes. Sabe o que a gente descobriu? Que a gente estava decepcionando esses 3 grupos. Nenhum deles estava feliz. O desafio era grande. E mais do que isso, nós tínhamos que recuperar. Eu já contei uma história de amor para vocês da Dona Delfina. Vou contar a segunda agora, que era do brasileiro com o McDonald's. A gente precisa recuperar uma história de amor.
A gente fez uma pesquisa muito abrangente nos meus primeiros meses como CEO. A gente foi buscar o que é que estava rolando com aquela marca, com aquela empresa, através de uma pesquisa quantitativa com mais de 8.000 pessoas, em 14 cidades brasileiras. E foi uma pesquisa tão diferente, que eu pedi para a empresa de pesquisa que os diretores fossem também à casa dos clientes. Com um crachá igual o seu que você está usando aí, mas escrito pesquisador. Ou seja, eu ia à casa do cliente, mas as pessoas não sabiam que eu trabalhava no McDonald's. E eu quero contar para vocês uma pesquisa com uma jovem de 22 anos, na cidade de Cotia, aqui na Grande São Paulo. A gente perguntou mais ou menos assim para ela: qual é a sua relação com o McDonald's? E os pesquisadores têm muita ciência, muita técnica para fazer isso muito melhor do que eu fiz com vocês agora. Mas a resposta dela soa na minha cabeça até hoje. Porque ele perguntou isso e logo ela respondeu: eu ainda gosto do McDonald's. A jovem de 22 anos. Mas eu sinto que o McDonald's não gosta mais de mim. Profundo, né? Isso doeu. Doeu porque eu já tinha sido vice-presidente de operações por 5 anos. Eu era responsável pelos aqueles problemas. Do meu lado, sabe quem estava? Um cara que vocês devem conhecer, o João Branco. João Branco eu tive o prazer de promover 3 vezes e ajudá-lo a encontrar o seu máximo potencial. O João olhou para mim, eu olhei para ele e a gente falou: cara, vamos ter que fazer muita coisa. E a gente precisava, como era uma história de amor, a gente precisava fazer loucuras. E com história de amor a gente faz loucuras. Loucuras como mudar o nome de uma das maiores marcas do mundo, gente. Com um detalhe que eu não sei se vocês sabiam: foi sem pedir permissão. Porque se tivesse pedido, qual teria sido a resposta? Era óbvio que não. Eu também, sentadinho lá em Chicago, diria não. Então, primeiro a gente fez, depois a gente explicou. Querem saber os detalhes da viagem mais tensa da minha vida para Chicago? A gente mudou a marca numa terça-feira. Minto, numa quinta-feira. E na terça-feira seguinte, a gente tinha reunião em Chicago. Não era coincidência, a gente planejou desse jeito. A gente tinha mandado somente um e-mail para a diretora de marketing da América Latina, dizendo que a gente ia fazer uma brincadeira com a marca. Quando eu entrei na sala, a diretora me viu. Sabe o que ela fez? Saiu da sala bufando. Depois dela, entrou o CMO Global, o Colin. Gente, parece que tudo era feito para me impressionar de maneira negativa. Primeiro, quando eu cheguei em Chicago, estava chovendo. Já cheguei na reunião todo molhado. Eu entrei na sala, sabe essas salas de pé direito alto, madeira escura, ar-condicionado a 10 graus, não me pergunte por quê. Eu molhado, ar-condicionado a 10 graus, imagina como é que eu estava me sentindo, estava tremendo. O João Branco estava pronto, o João tinha todos os dados, o João é fenomenal, o João tinha todos os números, o João tinha todos os gráficos para mostrar que a gente tinha feito a coisa certa. Eu falei para vocês, o João tinha todos os números. Só que às vezes, essa conversa não é sobre números. Eu tive uma ideia. Falei: Colin, posso falar com você antes do João começar? Ele ficou olhando para mim. Colin era um cara difícil de você ler, sabe aquele sorrisinho curto, você não sabe se ele está gostando ou não. Com mais um detalhe, o Colin tinha 1,90 m de altura, então eu ficava olhando para ele assim, de baixo para cima. E eu disse para ele assim: Colin, eu quero te contar uma história. Ele ficou olhando para mim atentamente. Você não conhece ainda, mas eu espero que um dia você conheça. Eu sou casado com a Débora. E Colin, a Débora tem 2 maneiras de se dirigir a mim. A primeira é quando ela está brava comigo. E ela me chama pelo meu nome completo: Paulo Sérgio de Camargo. Lembra a minha mãe, a dona Delfina. E eu acho que se pudesse, ela me colocava de castigo. Não colocou até hoje ainda. Mas existe, Colin, uma outra Débora. Uma Débora que quer demonstrar, quando quer demonstrar todo o amor, todo o carinho que ela sente por mim, e eu acho que ela sente por mim, ela me chama, Colin, pelo meu apelido carinhoso, que eu vou revelar para vocês aqui em primeira mão. A Débora me chama de gordo. Gordo, gordinho. E Colin, Paulo Sérgio de Camargo
é McDonald's, o jeito que o brasileiro fala. Mas gordo, gordinho, é Mac. O apelido carinhoso que o brasileiro já nos deu. Só faltava coragem para a gente fazer. E a gente já mudou em 7 lojas. Ele não riu de imediato. Ele ficou olhando para mim. Sabe quando a pessoa fica olhando para você por uns 5 segundos, que você parece que foram 5 horas? Mas de repente, aí sim, o Colin soltou um sorrisão, de cima para baixo, e falou assim: Paulo, eu quero te falar uma coisa, eu também tenho um apelido. E só as pessoas que sentem muito carinho por mim, no momento que elas sentem e querem demonstrar, elas utilizam. Paulo, adorei a iniciativa de vocês. O que é que você precisa de mim? E obviamente o João fez a apresentação dele com uma maestria usual. Seja ousado na liderança da sua empresa. Seja ousado na liderança do seu time. O seu time espera que você seja ousado, mas com responsabilidade. Tinha um outro problema que eu falei para vocês, que a gente estava decepcionando clientes, franqueados e colaboradores. E o efeito desse problema era turnover alto. Turnover, lembrando, é rotatividade de colaboradores. Você contrata ele, acha que está fazendo um bom trabalho, está treinando, etc. E de repente ele fala para você: tchau, eu vou embora. E isso, obviamente, gera custos, piora o serviço de atendimento e assim por diante. Essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês aí é chamada de diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efeito, alguns chamam de espinha de peixe. Eu gosto muito de utilizar, especialmente para problemas complexos, ou seja, que têm diferentes origens. Para cada um desses subproblemas e problemas, vocês veem diferentes dimensões do problema, obviamente a gente tinha diferentes planos de ação para resolvê-los. Foi um projeto de 3 anos. Depois de 3 anos, o turnover, o absenteísmo também, haviam caído pela metade. Mais do que isso, no meu período como presidente do McDonald's, eu saí em julho de 22, as vendas tinham aumentado 80%. O EBITDA, que é uma das maneiras de medir rentabilidade, tinha melhorado 400 pontos básicos. E a valorização da empresa tinha superado 300%. Mas isso só aconteceu porque a gente estava focado nas pessoas e entender o que estava acontecendo nessa relação ou o que não estava acontecendo nessa relação. Um exemplo que vocês têm ali é liderança. Havia claramente uma necessidade de retreinar todos os líderes, porque o processo de liderança era um processo um pouco arcaico naquele momento, que precisava de inovação, especialmente com as novas gerações. E aí eu criei o meu 4º slogan: nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Vou repetir para você porque é nenhum. Nenhum problema resiste a um bom plano de ação. E se você está curtindo essa nossa conversa, eu acabei de lançar esse livro em junho desse ano, final de junho. Nas primeiras semanas ele foi o mais vendido segundo a Veja e a Publish News. Então ele já sai com um selinho de best-seller. E lá nesse livro a gente conta em mais detalhes essas histórias. Uma delas fala sobre a estratégia que transformou o McDonald's. Porque quando você olha para essa foto, você vê uma mudança arquitetônica. Mas por trás dessa mudança arquitetônica, tem estratégia financeira, tem estratégia comercial, tem estratégia de comunicação, tem estratégia de compras com os fornecedores, tem estratégia de recursos humanos, tem estratégia de processos. Para citar um exemplo para vocês, o drive-thru do McDonald's, no meu período, diminuiu pela metade o tempo de atendimento, através de tecnologia e mudança de processo. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai falar de estratégia, e essa foi como a gente chamou a estratégia do McDonald's, a gente chamou de Mac Evolution. Além das diferentes iniciativas estratégicas que você tem que ter,
Nesse caso aí nós tínhamos 3 grandes pilares e as pessoas como base. Você vai precisar compreender o momento atual, quais são as oportunidades de mercado, quais são debilidades e fortalezas. Você vai estabelecer objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, como é que você vai medir se você está chegando lá, e especialmente, quais são os rituais para você como líder fazer o acompanhamento e saber se aquilo está acontecendo ou não. Então, isso exige muita disciplina. Mas como vocês podem ver, ele funcionou, porque eu já falei para vocês alguns números. E a principal sacada para fazer isso acontecer dentro dos rituais que eu comentei, é medir. Porque senão você não sabe para onde você está indo. Alguns desses indicadores vão ser medidos mensalmente. Outros serão medidos semanalmente. Outros serão medidos diariamente. Outros serão medidos por hora. E obviamente o seu negócio eu não conheço. Mas eu recomendo que você faça um raio-x de quais são esses indicadores. E essas são outras formas de medir. Nesse caso, lembro que eram três pilares. Um deles era marca, né? O que é que estava rolando? E aí vocês veem de indicadores. Nesses indicadores de marca de maneira mensal, e trimestral, anual e assim por diante. Tudo isso, como eu falei para vocês, está no livro. O PDCA, para mim, é uma outra ferramenta complementando o plano de ação, que ajuda muito a você garantir a continuidade da sua estratégia. Planejar, fazer, avaliar se não está funcionando, voltar a replanejar, e por isso eu disse, nenhum problema existe a um bom plano de ação. Mas Paulo, eu já fiz o plano de ação. Há um bom plano de ação. E como eu sei que todo mundo tem muito pouco tempo, além da sugestão que eu fiz para vocês de compra do livro, eventual, se você se interessar, o meu time preparou para você, através desse QR Code, um resumo do livro, tá? A gente está chamando isso de playbook, mas basicamente, você vai encontrar nesse material que você vai receber, dicas de estratégia, gestão, liderança e especialmente de autoliderança. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Antes de liderar alguém, você deve liderar a si mesmo. Se não deu tempo de você capturar agora, no final da apresentação eu vou voltar com esse QR Code, fica tranquilo. Eu contei já 2 histórias de amor para vocês. E essa pessoa que eu estou apresentando para vocês, o pequenininho sou eu. Bom, continua pequenininho, não é verdade? O menino sou eu, essa carinha bonitinha. E do lado dele está o meu pai, o seu Pedro. E a história que eu quero contar para vocês é a história de uma família humilde, da periferia de São Paulo. Eu nasci em Osasco, morei em Carapicuíba boa parte da minha vida. Eu era o 6º filho de uma família muito humilde, humilde mesmo. Meu pai tinha um pequeno negócio na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Ele saía de casa todos os dias, dava um duro danado, para garantir que não ia faltar comida na mesa dos filhos dele. Mas você se lembra da dona Delfina? Ela tinha uma outra missão. Dentro da sua generosidade, a dona Delfina também queria garantir que não ia faltar comida na mesa de mais ninguém. Vocês já vão entender. Meu pai saía de casa, comprava arroz, feijão, açúcar, óleo, colocava no armário. Achava que aquilo ia durar o mês todo. No dia seguinte, alguém batia a palma e falava, dona Delfina, estou precisando, meus filhos estão passando fome. E obviamente a dona Delfina entregava boa parte daquilo que meu pai tinha comprado. Eu não sei quantos de vocês passaram por esse perrengue financeiro, mas isso foi muito marcante na minha infância. Porque todas as vezes que isso acontecia, isso gerava brigas, quase que diárias. E durante essas brigas, a dona Delfina, minha mãe, ela invariavelmente, ela dizia que ia se separar do meu pai. Cada um dos filhos, eu falei que são 6, tinha uma maneira diferente de reagir a essa briga. A Sônia, a minha irmã mais velha, ela falava mais ou menos assim, a mãe fala isso da boca para fora, mas não vai acontecer nada.
Aí eu ficava mais ou menos tranquilo. Mas logo meu irmão, o Carlos, ele falava assim, é melhor que você pare logo, porque eu não aguento mais. Isso me deixava mais desesperado ainda. E cada vez que eu ouvia a palavra separação da minha mãe, sabe o que eu fazia? Eu corria para baixo da pia, da cozinha, e ia chorar lá, sozinho. Meu pai era um mestre daquilo que hoje eu sei que se chama empatia. Naquela época eu nem sabia essa palavra. O meu pai, ele tinha uma maneira muito diferente de tratar não só os seus colaboradores, os seus clientes, mas os seus filhos. E com a Sônia, ele tinha uso de algumas palavras. Com o Carlos, de outras palavras. E comigo, ele sabia que eu estava embaixo da pia. E eu estava esperando ele lá. Meu pai ia lá, me tirava debaixo da pia, me abraçava forte e dizia mais ou menos assim: Paulo, aconteça o que acontecer, meu filho, o pai nunca vai te abandonar. Paulo, meu filho, o pai te ama muito. Não vai acontecer nada. E isso, gente, me dava a paz de espírito necessária para aquele menininho sair e ir brincar de novo. Até a próxima briga. Mas antes que eu me esqueça, meus pais nunca se separaram. E aliás, passado o perrengue financeiro que eu ajudei a resolver, porque depois eu entrei no negócio, comecei a trabalhar com ele, fui fazer técnico eletrônico, a gente abriu a segunda assistência técnica, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Meus pais se descobriram que se amavam muito, mas muito mesmo. A questão era realmente o perrengue financeiro. Bom, aí o Paulo cresceu. Tá bom, não cresceu muito, mas cresceu um pouco. Foi para o exército, foi viajar, conheceu a Débora, a mulher que eu tanto amo. E eu queria, de coração, desejar algo para você aqui. Que você, se não encontrou ainda, que você encontre a sua Débora. Que você, se não encontrou ainda, encontre o seu Débora. Porque isso vai te aproximar muito daquilo que Aristóteles, não sou eu, chama de felicidade. Aos meus 35 anos, o nosso primeiro filho nasceu, o João Pedro. E quando isso aconteceu, eu tive que enfrentar um problema que eu estava evitando há décadas. Até aquele momento, e vocês vão entender rapidamente o porquê, eu era incapaz de dizer, eu te amo. Essas 3 palavras não saíam da minha boca, não era sacanagem, eu tinha um bloqueio. Para resolver isso, eu procurei ajuda de médicos que me recomendaram, nessa época eu morava em Curitiba, o melhor terapeuta da cidade. Era uma terça-feira, primeira sessão de terapia tradicional, 45 minutos de conversa com o terapeuta, e eu falava, e sabe o que ele fazia? Somente assim, eu não sei quantos já fizeram terapia. Aí chegou no final da sessão, eu falei assim, doutor, o que é que eu faço? Ele falou assim, eu tenho aqui uma ideia. Eu falei, por favor, me fala, que eu vou praticar hoje mesmo. Não, a ideia é que você volte na quinta-feira. Ok, eu voltei na quinta-feira, mais 45 minutos de sessão, mais balanceio do cabeça do terapeuta. No final não aguentei. Falei, doutor, eu só saio daqui hoje se você me disser o que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí sim ele falou, eu tenho um plano. Aliás, eu vou dividir esse plano em 3 alternativas de plano. Alternativa número 1, vai lá e resolve esse troço hoje ainda. Eu olhei para ele e comecei a rir. Falei, doutor, se eu soubesse resolver de verdade, eu acho que eu não estaria aqui. Sabe o que ele me disse? Você sabe resolver sim. Mas como sempre, Paulo, você está criando mais um culpado. Era a sua mãe, era o teu chefe, agora sou eu, né? Mas tudo bem, eu tenho mais 2 alternativas. Alternativa 2, vamos marcar mais 10 sessões de terapia? Não, Paulo, vamos marcar mais 10 meses de terapia. Não, Paulo, vamos marcar já mais 10 anos de terapia. Eu tenho pacientes comigo já há 10 anos. Eu fiquei olhando para ele assim, sem falar nada. Alternativa 3, Paulo. Assume a sua incompetência como pai
e deixa para a próxima geração. Quem sabe o João Pedro resolve isso lá. Eu não queria deixar para a próxima geração. 2 horas da manhã eu acordo, sem acender a luz para que a Débora não acordasse. Vou até o quarto do João Pedro. E a primeira vez, olho para aquela criança linda que vocês estão vendo aqui. E digo assim, baixinho: JP, eu te amo. Da segunda vez saiu um pouquinho mais forte: João Pedro, eu te amo. E da terceira vez eu gritei: João Pedro, eu te amo muito, meu filho. E a partir daquele dia, eu me reencontrei com o Paulinho, que chorava embaixo da pia, sendo abraçado pelo seu Pedro. A partir daquele dia, eu me tornei, sabe o que, gente? Mais completo, mais humano. A partir daquele dia, eu realmente me reaproximei da minha essência, que eu tinha esquecido o que era. E a partir daquele dia, me tornei mais amor. O próximo ensinamento, na verdade, para mim, é o mais importante dentro dos conceitos da autoliderança. Seja autêntico e vulnerável. A autenticidade é a principal característica do líder. Porque através disso, sendo verdadeiro, ele vai gerar um ambiente de confiança e vai ter conexão ou não, e está tudo bem, com aqueles colaboradores e com o resto da equipe. Mas eu preciso que você saia daqui sem confundir o que eu estou dizendo com ser chefe bonzinho. Chefe bonzinho não funciona. A equipe está lá sim para vender. A equipe está lá sim para atender bem. A equipe está lá sim para fazer o funil de vendas acontecer. A equipe está lá sim para cumprir os processos e os procedimentos. E mais do que isso, para te ajudar a cuidar do seu fluxo de caixa, que é o que garante a perenidade da sua organização. Então, para ter certeza que você está me entendendo, vem o 6º ensinamento: não seja complacente com baixa performance. Chefe bonzinho não funciona. Mais uma pergunta para você: qual é o seu principal papel? Eu falei de vários deles, mas qual é o seu principal papel como líder? E eu sei que você está pensando em várias coisas, mas para mim, o principal papel do líder, por uma questão matemática e científica, é desenvolver novos líderes. Quando você faz isso, realmente trabalhando no potencial dos seus colaboradores como líder que podem ser, se eles tiverem esse potencial, ao invés de progressão aritmética, você está utilizando progressão geométrica. E com o exemplo que você está dando, ele vai fazer a mesma coisa com o próximo. Isso se transforma numa matriz, num vírus positivo, que contamina de forma positiva a sua organização. Porque você quer ser desenvolvido, sim ou não? Eu também quero, e eles também querem. E quando isso se faz de maneira disciplinada, com um processo, com rotina, como hábito, isso transforma a sua organização. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas em que eu pude colaborar no seu desenvolvimento pessoal. Então vamos fazer um negócio diferente aqui para vocês hoje. Eu vou pedir para que um deles, que eu já citei o nome hoje, venha para cá por 2 minutos e conte uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção e eu garanto que o João Branco, que é quem vai falar com a gente, tem muita coisa legal para nos contar. Fala com a gente, João. 2 minutinhos. Eu tive a sorte de ter um chefe que também concordava com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. O nome dele era Paulo Camargo. Ele foi o presidente do McDonald's a maior parte do tempo que eu estava lá. O Paulo era um ex-militar, exigente, disciplinado. Estava o tempo todo aqui me pedindo coisa. Estava o tempo todo em cima. Tinha o peso de liderar uma organização que tinha metas, uma empresa grande, cheia de desafios. Mas ao mesmo tempo que ele era um cara muito bem sucedido em fazer isso, ele era uma pessoa capaz de fazer coisas que eu vi pouquíssimas pessoas fazerem no mundo corporativo. Por exemplo, uma vez eu estava andando com o Paulo no corredor, e ele estava atrasado para uma reunião junto comigo, e ele já ia andando rápido, ex-militar anda rápido, e ele dava assim: João, vamos para a reunião, nós precisamos melhorar a venda, precisamos melhorar o lucro, precisamos melhorar a rentabilidade, nós precisamos melhorar, olha o que nós estamos fazendo. E no meio do caminho ele parava e falava: espera só um pouquinho, João. Ele vinha aqui no corredor, via um rapaz, olhava para ele e falava assim:
Maurício, eu vim aqui só para te dizer, eu estou muito orgulhoso do seu trabalho. Você foi muito bem hoje. Parabéns. Você vai longe. Quem era o Maurício? O Maurício era um rapaz que começou a trabalhar no Mac no seu primeiro emprego. Ele começou lá numa comunidade simples, viu no Mac uma oportunidade de talvez começar no emprego e começou lá, fritando batatinha, limpando mesa, atendendo cliente. Um dia falaram para ele que ele podia trabalhar lá no escritório central do McDonald's e o sonho dele era trabalhar no RH. E ele se empenhou, participou dos processos de seleção, demorou um pouquinho, mas finalmente conseguiu ser aprovado. Chegou lá no escritório do Mac, todo mundo vestido mais chique, falando umas palavrinhas em inglês. Quando chegou lá, provavelmente ele estava morrendo de medo. Mas ele foi bem na sua primeira reunião. O presidente da empresa parou ele no meio do corredor, olhou bem nos olhos dele e falou isso. Esse foi aquele momento que o Maurício travou, engasgou, lembrou de tudo que aconteceu para ele chegar até lá. Virou para o Paulo de volta e falou assim: Paulo, se o meu pai ouvisse isso que você está me falando agora, ele não ia acreditar. Sabe o que o Paulo fez? Falou: então me dá seu celular, vamos fazer uma chamada de vídeo com seu pai agora. Pegou o celular, colocou aqui, ligou para o seu Afonso, pai do Maurício, em vídeo. Seu Afonso, tudo bem? Aqui é o Paulo, eu sou presidente do McDonald's. Ó, quem está aqui comigo? O Maurício, seu filhão. Seu Afonso, sabe por que eu estou te ligando? Só para te dizer, valeu a pena tudo que você fez pelo seu filho. Seu Afonso, nós estamos muito felizes com o Maurício. Esse menino vai longe, ele tem um baita de um potencial. Eu estou muito orgulhoso dele. Seu Afonso, muito obrigado pela educação que o senhor deu para o seu filho. Eles ligam o celular, ficam os três chorando ali, eu chorando aqui. O Paulo volta para mim, sabe o que ele me fala? João, vamos para a reunião que nós estamos atrasados, nós temos um método para bater, temos que melhorar a venda. Pode voltar, Luz. Legal, né? Para mim, era mais um dia de trabalho. Mas para o Maurício, foi um dia muito diferente. E você tem que decidir como é que você vai viver o dia de hoje. O de ontem já foi. Mas no dia de hoje, você pode escolher como você vai se comportar como líder quando os Maurícios passarem por você. Tem uma história que o João não contou ainda, que ele contou só para mim, que é a seguinte. O João trabalhou por 9 anos no McDonald's, mas o pai dele, o seu João, tinha falecido há 10 anos. Ou seja, ele não viu o João branco se transformar no João do Mac. Mas um dia ele falou para mim: se você pudesse ter ligado para o meu pai, e se eu pudesse ligar para o seu João Sênior, eu tinha muita coisa legal para falar sobre o João Júnior. Vocês vão esquecer dos 300 BPS, dos 400 BPS, 300% de valorização da empresa. Mas tem algo que são as pessoas. Os números passam. Mas o seu legado tem que ir além de números. A gente está quase terminando, gente. E esse é o restante da minha família. Eu demorei décadas para entender o que é que o seu Pedro queria me dizer. Ele realmente sabia aplicar todos aqueles conceitos no seu pequeno negócio, na sua família, com maestria. Mas é por causa do seu Pedro que hoje eu digo para minha família o quanto eu os amo. É por causa do seu Pedro também
que eu digo para os colaboradores das empresas que eu assessoro, o quanto o trabalho delas é importante para mim, para vocês, para ela, para o seu companheiro, para o cliente, para o Brasil. E é por causa do seu Pedro que eu decidi, e por isso eu estou aqui hoje, compartilhando com vocês o que eu aprendi ao longo da minha jornada. Eu quero fazer um pedido para você. Lidere o seu time como se os seus pais estivessem te observando, para saber se valeu a pena. O seu Pedro, como o seu João, também já morreu. Mas de verdade, para mim, é como se ele estivesse aqui hoje, sentado aí do seu lado, olhando para mim, para saber se o Paulinho está fazendo as coisas certas, para saber se valeu a pena a educação que ele me deu. E é por causa do seu Pedro que eu me esforço de verdade para conhecer, e agora vocês estão entendendo o primeiro slide, as minhas abelhas. A última pergunta para você: você conhece as suas abelhas? Muito agradecido, gente.